No inverno de 1939, as temperaturas na fronteira entre a Finlândia e a União Soviética chegam a impiedosos 40 graus negativos. O Exército Vermelho de Stalin, uma das maiores forças militares do planeta, avança sobre o pequeno território finlandês com a certeza de uma vitória rápida e esmagadora. Eles tinham os tanques, a artilharia, os aviões e uma vantagem numérica de quase 3-1. Mas havia algo que os soviéticos não previram. Na vastidão branca das florestas de Kola, não eram os finlandeses que estavam sendo caçados, eram os invasores. Hoje, no Histórias da Segunda Guerra, vamos conhecer a lenda do atirador de elite mais letal da história, Simo H. e H. A Morte Branca. Com mais de 500 abates confirmados em apenas 100 dias de combate, um humilde fazendeiro finlandês de 1,6 metro aterrorizou o poderoso Exército Vermelho de Stalin. Seu nome, Simo H. e H. Seu apelido entre os inimigos, a Morte Branca. Neste episódio do Histórias da Segunda Guerra, viajamos para o gelo implacável da Guerra de Inverno, 1939 a 1940. Descubra como Simo H. e H. conseguiu se tornar o franco-atirador mais letal da história militar, utilizando táticas geniais de sobrevivência e camuflagem, como mastigar neve para esconder a respiração e recusar o uso de miras telescópicas para não ser detectado. De caçador nas florestas nórdicas, a lenda no campo de batalha. Conheça a impressionante história de resiliência, tática e sobrevivência do homem que mudou o curso de uma invasão. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nossos próximos documentários. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Histórias da Segunda Guerra. Hoje, vamos viajar para o gelo e a neve do leste europeu para conhecer a lenda do atirador de elite mais letal da história da humanidade. Um fazendeiro humilde, de apenas 1,60 m de altura, que com um fuzil sem mira telescópica aterrorizou um exército inteiro e acumulou mais de 500 abates confirmados em apenas 100 dias de combate. Hoje, vamos descobrir como Simo H. e H. se tornou a Morte Branca. Ato 1. O homem antes da lenda. Para entender o monstro no campo de batalha, precisamos primeiro entender o homem. Simo H. e H. nasceu em 17 de dezembro de 1905, na pequena cidade agrícola de Haute-Rivi, no sul da Finlândia. Ele era o sétimo de 8 filhos, em uma família de camponeses. Desde muito cedo, a vida de Simo foi moldada pelo trabalho duro, pela natureza implacável do inverno nórdico e pela caça. Na Finlândia rural, caçar não era apenas um esporte. Era uma questão de sobrevivência e de controle de pragas. Simo se tornou um especialista em caçar raposas e aves na neve densa, para atingir alvos pequenos, rápidos e distantes em um ambiente onde tudo é branco. Ele desenvolveu uma paciência infinita e uma precisão assustadora. Aos 17 anos, ele se juntou à Guarda Branca Voluntária da Finlândia, uma milícia local. Foi lá que suas habilidades com um fuzil começaram a ganhar fama. Ele participava de competições de tiro estaduais e a lenda diz que sua casa era repleta de troféus. Ele era capaz de acertar um alvo a 150 metros de distância, 16 vezes em apenas 1 minuto. Isso significa um tiro preciso a cada 4 segundos, operando um fuzil de ferrolho manual. Ato 2. A Guerra de Inverno e a Batalha de Kola, em novembro de 1939, as tensões na Europa explodiram. 3 meses após o início da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, temendo um ataque alemão pelo território finlandês no futuro, exigiu que a Finlândia cedesse partes de seu território. A Finlândia recusou. Em 30 de novembro, Stalin ordenou a invasão com mais de 500 mil de soldados. O mundo prendeu a respiração, esperando que a Finlândia caísse em questão de semanas. Mas Stalin cometeu um erro fatal. Seus generais mais experientes haviam sido expurgados anos antes. As tropas soviéticas avançaram pelas poucas estradas da Finlândia em colunas maciças, vestindo uniformes verde-oliva que os faziam destacar-se como alvos gritantes contra a neve. Eles não tinham equipamentos de inverno
adequados. A Finlândia não tinha tanques suficientes, não tinha aviões, mas tinha a floresta, o frio de menos 40 graus, e homens que lutavam por suas casas. Entre eles, Simo H. e H., agora com 34 anos, convocado para o serviço sob a 6ª Companhia do Regimento de Infantaria 34, estacionada na frente de Kola. Em Kola, o ditado finlandês Kola Kest. Kola resiste, nasceu. Os finlandeses enfrentaram uma força muito superior. Durante o dia, a artilharia soviética devastava a linha de frente. À noite, os soldados soviéticos congelavam até a morte. Foi nesse inferno congelado que Simo H. e H. recebeu a missão que definiria sua vida. Vá para a floresta e elimine o máximo de inimigos que conseguir. Ato 3. As táticas da morte branca. Como Simo conseguiu sobreviver e ser tão letal? A resposta está na adaptação extrema. H. e H. não era um atirador de elite moderno treinado militarmente. Ele era um caçador genial. Ele usava a arma padrão da infantaria finlandesa, o fuzil M28-30, que ironicamente era uma variante finlandesa do Mosinnagin soviético. Aqui está a primeira e mais chocante característica da morte branca. Ele se recusava a usar miras telescópicas. Ele usava apenas as miras de ferro de fábrica do fuzil. Por quê? Em primeiro lugar, as lentes dos escopos podem embaçar com facilidade no frio extremo. Segundo, a luz do sol pode refletir na lente de vidro e revelar a posição do atirador aos inimigos. E acredite, esse pequeno brilho já custou a vida de milhares de franco-atiradores na história. Terceiro, usar uma mira telescópica obriga o atirador a levantar a cabeça alguns centímetros a mais, expondo o rosto ao fogo inimigo. Ao usar miras de ferro, Simo mantinha um perfil quase colado ao chão. A preparação diária de H. e H. beirava o ritual. Vestido com trajes de camuflagem puramente brancos, ele saía antes do amanhecer para a terra de ninguém. Ele escolhia cuidadosamente sua posição. Antes de deitar, despejava água na neve à sua frente e a compactava firmemente. Assim, quando ele atirasse, a onda de choque da boca do cano não levantaria uma nuvem de neve em pó, o que denunciaria sua posição. Além disso, para evitar que o vapor quente de sua própria respiração revelasse onde estava naquele frio polar, Simo H. e H. colocava punhados de neve na boca e a mastigava enquanto esperava, por horas a fio. Ele ficava imóvel por 10, às vezes 12 horas, suportando temperaturas que fariam os membros de um homem comum necrosar. Ele se tornava um fantasma. E a carnificina começou. 10 mortes, 50 mortes, 100 mortes. Oficiais soviéticos eram alvejados do nada. Patrulhas inteiras começaram a se recusar a avançar. O pânico se espalhou entre as linhas soviéticas, que apelidaram aquele demônio invisível de Belaya Smert, a Morte Branca. Desesperados, os comandantes soviéticos começaram a focar todos os seus esforços nele. Quando suspeitavam da posição de Simo, eles não enviavam apenas infantaria. Eles chamavam ataques de artilharia massivos, despejando toneladas de explosivos na floresta apenas para matar um único homem. Eles também enviaram equipes inteiras dos seus próprios franco-atiradores soviéticos para caçar H. e H. Simo matou todos eles. Em apenas 100 dias, ele alcançou o número oficial de 505 abates confirmados com seu fuzil, além de dezenas de outros utilizando uma submetralhadora Suomi KP-31. Se dividirmos isso pelo tempo, ele eliminava em média 5 soldados inimigos por dia. Ato 4. O fim da linha. A sorte, porém, sempre tem um limite em um campo de batalha. À medida que o inverno começava a ceder em março de 1940, a pressão do Exército Vermelho se tornou insustentável. A Finlândia lutava bravamente, mas os recursos estavam se esgotando. No dia 6 de março de 1940, o destino alcançou a Morte Branca. Durante uma batalha feroz, a curta distância na floresta de Ulisma, Simo estava lutando ativamente nas linhas de frente. De repente, um atirador soviético encontrou seu alvo. Um projétil explosivo atingiu em cheio a mandíbula inferior esquerda de H. e HU.
impacto foi devastador. A bala estilhaçou seu maxilar e arrancou sua bochecha esquerda. Camaradas finlandeses viram Simo cair. Ele foi arrastado pela neve, sangrando profusamente e inconsciente. Um dos soldados que o resgatou relatou mais tarde que metade do seu rosto estava faltando. Acreditou-se que ele estava morto. Ele foi colocado em uma pilha de corpos. Felizmente, um soldado notou uma perna se mexendo entre os cadáveres. Simo foi retirado dali e levado às pressas, de trenó, por terrenos acidentados, até o posto médico mais próximo. Simo entrou em um coma profundo. O estrago em seu rosto exigiria extensas cirurgias de reconstrução. Mas a lenda se recusa a morrer facilmente. Exatamente uma semana depois, no dia 13 de março de 1940, Simo H. abriu os olhos. Naquele mesmo dia exato em que ele acordou do coma, foi assinado o Tratado de Paz de Moscou, encerrando a Guerra de Inverno. A Finlândia teve que ceder cerca de 9% de seu território para a União Soviética. Ironicamente, o pedaço de terra onde ficava a fazenda da família de Simo menos, mas a nação manteve sua independência, causando humilhação internacional a Stalin pelas perdas catastróficas soviéticas. Ato 5. O pós-guerra e o legado. O Marechal Carl Gustaf Mannerheim, comandante em chefe das forças finlandesas, ficou tão impressionado com as ações de H. que o promoveu diretamente de cabo para segundo-tenente. Ninguém na história militar da Finlândia jamais havia recebido uma promoção tão rápida. Foram necessários vários anos e 26 cirurgias, utilizando ossos da bacia para reconstruir o que sobrou de sua mandíbula. Sua fala nunca mais foi a mesma. E ele conviveu com a dor e a desfiguração para sempre. Você poderia esperar que um homem com mais de 500 mortes nas costas, celebrado como o maior atirador da história, passasse a vida dando entrevistas grandiosas, escrevendo livros de memórias arrogantes, ou se aproveitando de sua fama. Mas Simo era a verdadeira personificação do siso finlandês. Uma palavra intraduzível que significa determinação estoica, bravura e resiliência. Após a Segunda Guerra, ele se retirou para a pequena cidade de Ruokolahti. O governo lhe deu uma fazenda em reconhecimento aos seus serviços. Lá, ele viveu uma vida pacata. Voltou a ser o que sempre foi, um fazendeiro caçador de alces e criador de cães, vivendo em grande parte sozinho. Ele chegou a caçar algumas vezes com o presidente da Finlândia, Urho Kekkonen, em 1998. No fim de sua vida, um jornalista conseguiu entrevistá-lo. Quando questionado sobre como ele havia se tornado um atirador tão excepcional, Simo não falou sobre glória ou tática. Ele disse apenas uma palavra: prática. E quando perguntado se sentia algum remorso por ter tirado tantas vidas soviéticas, sua resposta resumiu a mente do soldado e do patriota perfeito: eu apenas fiz o que me mandaram fazer, da melhor maneira que pude. Conclusão: Simo H. faleceu de causas naturais em um lar de veteranos no ano de 2002. Aos impressionantes 96 anos de idade, ele sobreviveu a mais balas e granadas do que a maioria dos batalhões, sobrevivendo aos horrores do frio e da guerra com honra e quietude. A Morte Branca continua sendo não apenas o maior atirador da história em números, mas um testamento assustador do que o espírito humano pode alcançar quando está defendendo sua casa. E você, acredita que a tática de Simo H. de não usar miras telescópicas foi a chave principal do seu sucesso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Segunda Guerra, deixar aquele like e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações históricas. Muito obrigado por assistir e até a próxima batalha.